Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos terminando já hoje de estudar nas lições bíblicas da CPAD o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós já temos estudado aí algumas lições ao longo deste trimestre, a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual. O Senhor Jesus cura hoje, compromissados com a evangelização, a urgência do discipulado, e hoje nós estamos concluindo com a 13ª lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Conforme nós já destacamos aqui ao longo deste trimestre, a doutrina pentecostal está fundamentada em 4 pontos, basicamente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com ou no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Jesus haverá de arrebatar a sua igreja e de levar os seus para os céus. Então nós concluímos hoje o nosso trimestre abordando nessa lição de número 13, que será ministrada agora no próximo dia 28 de março de 2021, o título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Então você que nos acompanha, aqui vos fala, pastor, professor José Roberto. Textual, Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo sempre se refere à vinda do Senhor Jesus, a parousia, a epifaneia, que são os termos gregos alusivos a essa manifestação gloriosa do Cristo, e Paulo se refere a esse fenômeno, a esse episódio escatológico como bendita esperança. E assim está escrito em Tito 2 e 13. Aguardando a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa lição está dividida aqui, portanto, em 3 pontos sobre os quais nós iremos falar em cada um dos nossos 3 blocos. Então, breve o Senhor virá, o ponto 2, que destaca a necessidade de vigilância, e o ponto 3, vivendo com fidelidade. O texto bíblico que embasa a nossa aula de hoje se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, aquele episódio no qual os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quando tu virás estabelecer o reino em Israel? Então essa perspectiva política, não é? Essa dimensão política teológica, e Jesus diz: olha, não vos compete saber o tempo que Deus estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Então, ao invés de estarem preocupados com essa dimensão política, vocês devem receber o poder do Espírito. Recebereis o poder do Espírito e ser-me-eis testemunhas, não apenas em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até aos confins da terra. Bem, o primeiro ponto aqui da nossa lição, a gente trata a respeito da brevidade da vinda de Jesus. Então Jesus prometeu vir, essa é a nossa bendita esperança.
a segunda vinda de Jesus é uma verdade ensinada ao longo de toda a Bíblia, evidentemente. Nos evangelhos nós temos poucas passagens especificamente que aludem à doutrina do arrebatamento, a não ser talvez João capítulo 14, versículos 1, versículo 2, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que nós temos no relato dos evangelhos é mais a manifestação, a volta visível de Jesus, que é o que tudo indica está atrelada com a sua volta para estabelecer um reino milenial e um reino que será estabelecido para Israel. A doutrina da vinda de Jesus para buscar os crentes, para arrebatar a igreja, é uma doutrina que tem um foco muito mais paulino, sobretudo na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, e principalmente a primeira epístola, que são epístolas paulinas com um enfoque mais escatológico. Mas nós, quando lemos o texto do Apocalipse, nós sabemos que Jesus haverá de vir, né? Nós temos essa bendita esperança e essa expectativa em relação ao futuro de quando Jesus finalmente virá e o reino de Jesus será estabelecido. Quanto à igreja, nós sabemos, com base em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante, né? Paulo diz que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transladados para estarmos com o Senhor nos ares. Então, a bendita esperança da igreja é esse rapto, esse arrebatamento que nós aguardamos, no qual o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A morte será tragada na vitória. Alguns teólogos se debatem em relação ao capítulo 24, não é, o sermão escatológico de Jesus, lá no capítulo 24, alguns teólogos, a maioria dos teólogos que abordam esse tema da escatologia, prefere defender que o capítulo 24 de Mateus é alusivo muito mais à vinda gloriosa, como a gente diz assim, né, a vinda de Jesus, a qual todo olho verá e que tem uma relação com aquela vinda que está registrada nos capítulos 19 e 20 do Apocalipse, quando Jesus haverá de estabelecer o seu reino. No entanto, nós sabemos que o dia se aproxima e nós temos sinais, alguns desses sinais específicos para a igreja, dentre eles aqueles apresentados por Paulo nas suas epístolas a Timóteo, né? a maldade dos últimos dias, né? A apostasia dos últimos dias, sobretudo no contexto eclesiástico, são sinais que apontam e que mostram que a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja já está bem próxima. E além do que, conforme nós contabilizamos pela profecia de Daniel, nós sabemos que depois do arrebatamento da igreja, 7 anos depois, Jesus virá em glória. E nós sabemos que todos os sinais evidenciados lá em Mateus capítulo 24 já acenam e já compõem esse cenário para que Jesus se revele e se manifeste para reinar em glória. E também, aí sim, nós precisamos dizer que essa é uma expectativa que nós temos numa dimensão política, porque nós sabemos que nós só teremos um reinado justo, um reinado com equidade, um governo que satisfará todas as necessidades humanas quando Jesus vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até lá, nós vivemos nessa condição humana e diante dessas limitações. Enquanto isso, devemos alimentar nossa fé, fundamentarmos na palavra de Deus, confiantes que a promessa de Deus haverá de se cumprir. Afinal de contas, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus jamais haverá de passar. Estamos assim, portanto, encerrando o nosso primeiro bloco do programa EBD em síntese. Você que nos acompanha, continue conosco,
Voltaremos logo em seguida. Bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta a seu programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha através das mídias da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, seja através da nossa Rádio Libertadora, o nosso canal oficial no YouTube, ou mesmo através da nossa TV a cabo. Espero que você seja ricamente abençoado e abençoada através deste programa, que é uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a respeito da bendita esperança. E essa bendita esperança é a esperança que a igreja tem. E o segundo ponto aqui da nossa lição tem por título A Necessidade de Vigilância. Então nós precisamos estar vigilantes em relação à vinda de Jesus. E nós nos referimos aqui especificamente para a igreja, portanto, ao arrebatamento, conforme está registrado nos escritos paulinos, sobretudo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola aos Coríntios, e Paulo nos ensina que nós devemos estar alertas. Também o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, 44, mesmo que esse seja um texto mais alusivo à manifestação gloriosa, a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino milenial para Israel, nós ouvimos a frase enfática do nosso Senhor Jesus quando diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Portanto, uma das preocupações da igreja, né? Um dos focos centrais da igreja é o de se manter com os olhos fitos na eternidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e vivendo em santidade, uma vida pautada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos, vivendo a partir daquilo que Jesus nos ensinou, indo após Ele. Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, nós temos a responsabilidade, a missão e o desafio em meio a uma sociedade ímpia, distanciada dos padrões divinos, a viver debaixo da égide do amor e da direção do Espírito Santo. Então, nós temos muitos alarmes falsos por aí, e de repente alguém diz: olha, Jesus já veio, olha ele ali, olha ele acolá. O próprio Jesus advertiu a respeito desses falsos messias que muitas vezes aparecem querendo serem os salvadores, né, querendo resolver todos os problemas da humanidade, da sociedade, e na verdade o que nós vemos nesses falsos messias é apenas fracasso, é apenas engano. Isso porque nós não podemos deixar de saber e de perceber que Jesus é aquele que nos foi prometido, e a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo, diz o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, e ele reforça: essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Isso porque ao longo da história várias pessoas se apresentaram ou quiseram se apresentar como se fossem o Cristo, né? E a palavra Christos no grego é digamos assim, uma tradução, né, da palavra hebraica, né, Yamashia, que justamente tem um significado de ungido. Então,
várias pessoas querem se apresentar como ungidas de Deus. No entanto, nós sabemos que o Messias verdadeiro, ungido verdadeiro de Deus, é Jesus. E ele foi o enviado do Pai, ele veio até nós, ele fez morada entre nós, ele nos ensinou o amor, nos ensinou o perdão, nos ensinou a misericórdia, e mesmo assim foi morto, foi crucificado, no entanto, ressuscitou ao terceiro dia. E como diz o credo apostólico, subiu aos céus, né? Está sentado à destra do Pai, e ali nós temos a expectativa, pela palavra de Deus, que Jesus haverá de retornar. Ele mesmo disse, eu voltarei, eu retornarei. O livro do Apocalipse, logo nos seus primeiros capítulos, Jesus deixa claro que ele é aquele que haverá de vir, né? E nós somos ensinados, instruídos a orar Maranata, né? Que é uma expressão aramaica que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Então nós, os cristãos, não podemos perder essa bendita esperança e ter essa expectativa. Evidentemente, não deve ser uma expectativa e uma esperança que nos leve ao escapismo, a cruzar os braços, a deixar de atuar e de viver e de assumir as nossas obrigações e responsabilidades, mas devemos viver sempre nessa tensão entre o já e o ainda não, ou seja, sabendo que já estamos desfrutando do reino de Deus no meio de nós, porque onde Jesus está, está o seu reino, mas esse reino não é pleno, esse reino não é completo, esse reino inclusive não pode ser confundido com o reino humano e o reino temporário. É um reino que só será pleno quando de fato Jesus estiver no meio de nós, entre nós, estiver se revelado de forma gloriosa. No capítulo 24 de Mateus, no sermão escatológico de Jesus, ele fala, né, que assim como o relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim haverá de ser a vinda do Filho do Homem. Então essa é a grande esperança, é a bendita esperança. E a teologia escatológica cristã é uma teologia que mantém firme a nossa esperança, porque apesar do caos que nós muitas vezes testemunhamos, de muitos problemas, de desequilíbrio na natureza, né? De governos que às vezes não sabem liderar e tomar os rumos da existência humana, mas nós sabemos que nós olhamos mais para frente, olhamos para mais adiante e alimentamos a nossa fé e a nossa expectativa no governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justamente é isso que nós pregamos quando estamos falando a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus é Jesus. E é Jesus no meio de nós. E é Jesus entre nós. E é Jesus governando sobre cada um de nós. A igreja já se dobrou aos pés de Cristo. A igreja já reconhece que Jesus é não apenas o Salvador, é também o Senhor. E tem essa expectativa, desde os tempos da igreja primitiva, os primeiros cristãos, conforme os relatos lá do livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam em oração, vivendo em comunhão, desfrutando de uma intimidade plena com Deus, na expectativa sempre de que Jesus haveria de voltar e de que Jesus haveria de governar e de estabelecer o seu reino no meio deles. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, você está acompanhando o programa EBD em Síntese. E nós vamos aqui encerrando, portanto, o segundo bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos logo em seguida para dar continuidade e o terceiro bloco do nosso programa, no qual trataremos a respeito da importância de viver com fidelidade. Bem, amados irmãos e irmãs, estamos de volta, programa EBD em Síntese. Aqui vos fala pastor professor José Roberto e você nos acompanha através aí das mídias da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte,
a nossa saudação em Cristo Jesus. Estamos concluindo mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já estamos encerrando este trimestre. A partir do próximo trimestre nós haveremos de estudar a respeito dos ministérios, os ministérios eclesiásticos, os dons ministeriais, conforme nos são apresentados por Paulo em sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Mas vamos voltar aqui para o terceiro ponto da nossa lição, vivendo com fidelidade. Então, vamos inicialmente aqui com o nosso comentarista definir o que é fidelidade. Então, a fidelidade, de acordo com a definição dicionarizada, é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de significado da Bíblia. Jeremias, capítulo 42, versículo 5, citado aqui pelo comentarista: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. O termo no grego, no Novo Testamento grego, pistis, diz respeito a uma palavra só que pode significar fé salvífica, a fé enquanto dom espiritual, ou mesmo a fé enquanto fruto do Espírito. E a fidelidade aqui tem uma associação muito mais ao fruto do Espírito que é gerado em nós pelo Espírito Santo e que faz com que nós tenhamos a resistência espiritual para enfrentar as adversidades e para se manter firme, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Então, essa é a fidelidade, sobretudo em tempos de perseguição, em tempos nos quais a Igreja de Jesus é perseguida. Então, inicialmente, destaca o comentarista, essa fidelidade deve ser uma fidelidade de Deus. Isso porque a verdade é um dos atributos morais de Deus, do que reflete outras perfeições divinas. A fidelidade de Deus tem por base, tem como fundamento o fato de que o nosso Deus, ele é fiel. Como diz aquele famoso, conhecido hino sacro, Tu és fiel, Senhor. E a fidelidade de Deus é atestada ao longo das Escrituras. E nós sabemos que, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode mudar. É um dos atributos, é uma das características essenciais de Deus, um dos atributos essenciais de Deus. Sendo assim, ele não pode deixar de ser fiel. Além do que, a fidelidade, além de ser divina, ela é uma fidelidade que, conforme eu já ressaltei, ela é gerada em nós. Ela é gerada em nós enquanto elemento, aspecto do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo elenca uma série de virtudes espirituais. Virtudes essas que são produzidas ao longo do tempo e ao longo da nossa caminhada cristã, e que diz respeito à nossa espiritualidade e ao progresso espiritual do crente, à maturidade, ao seu crescimento. Então, essa fidelidade a Deus não é algo que é gerada do dia para a noite, de uma hora para outra. É resultado, inclusive, de muitas adversidades, de muitos sofrimentos, de muitas perseguições e muitas situações adversas pelas quais o cristão passa e que vai fazendo com que esse vá enrijecendo a sua natureza espiritual e possa se voltar cada vez mais para Deus. E na medida em que ele vai resistindo às adversidades menores, ele vai ganhando força, amadurecimento, crescimento espiritual para vencer os momentos mais difíceis. Então, essa fidelidade é uma virtude que deve ser cultivada para que nós estejamos
preparados e prontos por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus. O próprio Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que todo corpo, alma e espírito devem se manter íntegros, inteiros, né? Irrepreensíveis por ocasião da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não devemos apenas cultivar uma disciplina corporal, mas também uma disciplina mental e uma disciplina espiritual até aquele dia, até o dia em que Jesus haverá de se manifestar. Então precisamos manter, como um atleta que tem todo um cuidado e que mantém toda a disciplina na sua alimentação, nos seus exercícios físicos, nós também devemos fazer o mesmo em relação à nossa espiritualidade, enquanto nós estamos aguardando a vinda, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A respeito dos tempos e das estações, né, o nosso Senhor Jesus respondeu de forma bastante enfática a pergunta a pergunta dos discípulos, né, lá no capítulo 7 do capítulo 1, lá no versículo 7 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos com toda aquela expectativa a respeito de um reino terreno. Quando é Jesus que vai resolver tudo isso e começar o teu reino aqui definitivo? Então nós temos essa expectativa e às vezes até nos adiantamos, né? Nos antecipamos e queremos trazer o reino de Deus de forma forçada e humana sobre nós, mas somente Deus pode estabelecer o seu reino no meio de nós, e no tempo próprio e no tempo oportuno. Por isso Jesus diz assim, olha, não vos compete saber as estações, e os tempos não vos compete, não é de vocês. Então, o que é que nós devemos fazer? Enquanto isso, né, ao invés de ficarmos preocupados com isso, busquem o poder do Espírito Santo. Aí para nós que somos pentecostais, o nosso foco deve ser o poder sempre do Espírito Santo, buscar o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o poder que a igreja deve buscar, o poder que deve ser prioritário para a igreja é o poder do Espírito Santo. E para que esse poder, o próprio Jesus diz, para sermos testemunhas, e ser-me-eis testemunhas. A palavra grega é martiria, da qual vem a nossa palavra mártir. Né? Então, olha, para que se for preciso, vocês entreguem a própria vida de vocês em testemunho, né, da minha palavra, daquilo que eu ensinei, daquilo que eu orientei. E Jesus diz, olha, e não fiquem só aqui em Jerusalém, não. Vocês sigam, prossigam. Então aí também esse poder do Espírito Santo tem um efeito missionário. Isso porque a igreja precisa ir até os confins da terra pregando a palavra de Deus e o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando assim o nosso programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha, queremos agradecer pela sua audiência, orar por você para que Jesus continue abençoando a sua vida. Não se aparte, não se distancie da escola bíblica dominical. Este trimestre está encerrando, mas um outro trimestre se inicia. Providencie a sua revista, nos acompanhe através das mídias aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, seja através da nossa Rádio Libertadora, seja através do nosso canal oficial da IADEM no YouTube, ou mesmo através da nossa TV AD aqui no nosso canal de TV a cabo. Aqui vos falou pastor, professor José Roberto. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso programa, se o Senhor nosso Deus permitir. Amém.